Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos neste momento dando início ao culto desta noite através das redes. Louvado seja o nome do Senhor. E nós convidamos você para estar conosco neste momento, onde estaremos aqui nesta noite compartilhando sobre o assunto sinais que antecedem a volta de Cristo. Eu quero convidar a todos neste momento para nós dirigirmos uma oração a Deus e em seguida vamos ouvir um louvor para a glória do nome do Senhor. Oremos todos neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, que nos encontramos aqui na tua presença, Senhor, oferecendo a ti este culto, Pai. Ó Deus querido, nós cremos, Senhor, que o Senhor é grande, é poderoso para trabalhar, Senhor, para que tudo, meu Deus eterno, venha voltar à sua normalidade, meu Deus. Ó Senhor, cremos no teu poder, que o Senhor é grande, ó Deus, para dar entendimento para a ciência, para ela poder, meu Deus querido, achar, Senhor, aleluia, algo, meu Deus eterno, que venha ajudar o mundo, meu Deus. Nesta noite, Senhor, fala conosco, usa, Senhor eterno, aleluia, a tua palavra e alcança todos os ouvintes. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos neste momento ouvir um louvor pela nossa irmã diaconisa, irmã Isabel. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a louvar a Deus o hino 126 da nossa harpa. Bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passarás por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas da
aquela glória há de ter, quando aqui as flores já venescem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Graças a Deus, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Glória a Deus. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou
alcançar. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero, neste momento, convidar a todos para nós fazermos uma leitura na Palavra de Deus, que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos de número 6 aos versículos de número 11. Graças a Deus. Que nos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Amém. Graças a Deus. Feita esta leitura, nós queremos fazer mais uma oração a Deus e em seguida estaremos aqui discorrendo deste assunto tão importante, tão maravilhoso, que é os sinais que antecedem a volta de Cristo. Oremos então neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui na tua presença. Pedimos que teu Espírito nesta noite, Senhor, venha direcionar, Senhor eterno, tudo aquilo que for, meu Deus querido, falado neste momento. Seja conosco, nos dá a tua graça, Senhor, e alcança os corações. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar os companheiros aqui para nós nos assentarmos. Estou rodeado aqui de companheiros, obreiros da casa do Senhor. E nós estaremos neste momento aqui discorrendo deste tema que fala sobre a volta de Cristo, ou dos sinais que antecedem, né? Nós cremos que haverá uma volta súbita, glória a Deus, pessoal, visível e também corpórea de Cristo. Ele voltará. E também nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Devemos ter o desejo dessa volta, aleluia, que acontecerá, que é uma realidade, né? E nós não sabemos quando Cristo voltará, mas nós sabemos que Ele vai voltar. O dia e a hora, nós não sabemos. Por isso que nessa noite nós gostaríamos de participar com todos aí, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Você, ao ouvir, pode formular uma pergunta, né? E nós vamos aqui filtrar ela, para nós poder talvez responder aqui no ar. Então eu quero já passar a oportunidade para um dos companheiros, né? Para eles estarem aqui também, já dando a sua participação. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa noite era um tema muito edificante, falar sobre os sinais, né, Rodolfo? Sinais que antecedem ou precedem a volta de Cristo. Como é importante estarmos falando sobre esses sinais.
A Bíblia diz que, embora não possamos saber o tempo exato da vinda de Cristo, contudo haverá sinais que nos indicarão pelo menos o tempo em que o evento ocorrerá. Nota-se que os sinais servem para impedir a ansiedade, o engano, a surpresa e o despreparo dos cristãos quanto à volta de Cristo. Nos tempos bíblicos, eles serviam como um indicativo de que a hora não tinha chegado, para que não ficassem perturbados com qualquer notícia, né, Rodolfo? Como a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a qual os Tessalonicenses, eles pararam de trabalhar e foram para os montes e começaram a esperar Cristo voltar. Aí Paulo escreve lá em Tessalonicenses, explicando para aquele povo que ainda não era chegado o tempo da volta de Cristo, que os sinais ainda não estavam conclusivos para que pudesse, de certa forma, a igreja parar dos seus afazeres e esperar a Cristo, Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Cumprimentar a todos nossos irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo agora, com a paz do Senhor. Exatamente, a importância desse texto que nós vemos, que o nosso pastor Severino leu, de Atos dos Apóstolos, é um consenso geral acerca que Jesus irá voltar. Então, é um fato, a volta de Jesus é um fato concreto, que se concretizará de verdade. Porém, estudar os sinais, apesar de próprio Jesus, quando indagado, ele disse que a respeito da sua vinda, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabia, mas só o Pai. Então, muitos, através dos tempos, já tentaram elucidar uma data específica para o retorno de Jesus, para o fim do mundo. Mas, de fato, apenas Deus sabe. Mas a importância dos sinais, eu quero só deixar um texto para os irmãos a respeito da importância de essa noite estarmos falando acerca dos sinais. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. O texto diz assim: E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou. E disse: Não há nada então. E disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse ele: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Esse texto, pastor Severino, pastor Marcos, ele fala a respeito de um sinal, história conhecida de Elias, quando vai orar para que a chuva retorne. E o texto diz que na primeira vez que o moço foi e não viu nada, então ele volta. Elias pede para ele: vá lá 7 vezes. E o texto diz que na última vez que ele foi, ele volta dizendo: tem uma nuvem que está lá bem distante. Elias entende essa nuvem como um sinal de que aquela palavra, que aquela profecia estaria para se cumprir. Quando Elias entende que a mão era um sinal, ele vai para Acabe e diz: se apresse. Ou seja, tome cuidado, porque é um sinal do que está para vir. É justamente isso que nós vamos estudar e vamos falar aqui essa noite. Sinais de algo que a gente sabe que vai acontecer, que é iminente. Então a importância de você saber os sinais é para que você se prepare para algo que estará por vir. Amém? Então é isso aí. Bom, nessa noite nós vamos nos atentar a 3 aspectos desses sinais. O primeiro, sinais referentes à igreja. Sinais da volta de Cristo têm como referência a igreja. O segundo ponto serão sinais referentes a Israel. E o terceiro ponto
sinais referentes aos gentios. Nesse primeiro ponto, sinais referentes à igreja, fala um pouco sobre apostasia. É um dos sinais, e só deixar, quando a gente fala, há um texto muito claro, que vem à mente dos irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. E esse texto será, acredito, né, pastor Marcos, que vai ser o texto base para nós falarmos, porque nesse texto de Mateus, capítulo 24, Jesus, de fato, ele está falando acerca desses sinais. E o apóstolo Paulo também fala a Timóteo acerca também desses sinais da apostasia, que de fato seria um dos sinais que vão apontar acerca do arrebatamento da igreja. São vários, mas a apostasia, e aqui semana passada, na terça-feira passada, a gente falou a respeito da salvação, e um dos temas foi esse, foi apostasia, né? O que seria apostasia? E de fato é esse termo que é o abandono consciente da fé. São pessoas que a cada dia, nunca houve época onde as pessoas conscientemente estão abandonando a fé. Então a apostasia, e a apostasia ela tem dois ramos aqui, que é a apostasia moral, né? A apostasia moral e a apostasia espiritual. Então nós vamos falar sobre essa apostasia essa noite, o que é uma apostasia moral e o que é a apostasia espiritual. Esses são de fato sinais que antecedem, que são marcas evidentes do retorno iminente de Cristo. Amém, pastor? Então é basicamente isso que nós estamos falando aqui sobre essa questão da apostasia. Tem, pastor, algo a complementar em relação à apostasia? Tá. O outro ponto referente a sinais é a perseguição da igreja. As perseguições, né, presbítero? Perseguição, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 9. Foi esse texto que nós separamos para falar acerca disso. Que diz assim o texto: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados. Sereis odiados. Olha só o que Jesus fala: de todas as gentes por causa do meu nome. Só corroborando com esse texto, João, os irmãos que estão em casa, João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Jesus, ele vai alertar os seus discípulos justamente acerca desse ódio, né? João capítulo 16, o verso de número 1 a seguir, Jesus diz aos seus discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos mandar cuidar, fazer o serviço de Deus. Então, a gente percebe, irmãos, que a questão da perseguição, a igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida. Haja vista a história dos apóstolos, dos mártires da igreja. Então a perseguição era algo também que era um grande sinal. E hoje, nos dias que nós vivemos, a igreja de Cristo, ou cristão, ou evangelho, ele é perseguido. Nós vivemos num país onde nós, apesar do período que nós estamos passando, de dificuldade de se reunir, mas nós não temos proibições. O Brasil é um estado laico, mas há países no mundo onde as pessoas sofrem mortes terríveis apenas por carregar uma Bíblia. Países fechados, comunistas e aí por diante. Então isso é perseguição. E a perseguição era um dos sinais, de fato, que antecederia a volta de Cristo. É importante em relação a esse termo de perseguição, porque se eu perguntasse para os irmãos aí, na internet aí,
Qual é o maior país evangélico do mundo? E aí, qual é o maior país evangélico do mundo? Valendo um livro aqui. Tem que responder agora. Maior país evangélico do mundo, valendo um livro Hernandes Dias Lopes, Mateus. Quem responder agora, antes da resposta, vai ganhar esse livro. Provavelmente, muitos dirão que é os Estados Unidos da América. Pasme, irmãos, os Estados Unidos da América, apesar de ser um dos maiores países evangélicos do mundo, ainda ele não é o país mais evangélico do mundo. Existe uma pesquisa, irmãos, que os irmãos vão ficar até meio surpresos, mas o maior país evangélico do mundo é um país que ninguém imagina. A China. A China é um dos maiores países evangélicos do mundo. A perseguição na China, ela é tão grande, mas ao mesmo tempo o evangelho tem crescido muito grandemente na região da China. Eles lá, infelizmente, eles têm que cultuar a Deus em cultos subterrâneos. A igreja é uma igreja escondida. Segundo uma pesquisa, tem mais de 200 milhões de chineses que já estão servindo ao Senhor. Porém, pela questão do comunismo, a questão que nós já sabemos da China, isso não é muito divulgado, porque nós sabemos que lá não pode a mídia, a televisão, o jornalismo, ele não é tão aberto como nós aqui no mundo ocidental. Mas, graças a Deus, irmãos, e para a honra e glória de Jesus Cristo, o maior país evangélico do mundo se chama China. É interessante a gente, quando lê a palavra de Deus e vê escrito aqui sobre perseguição, né? E nós falamos que aqui nós vivemos num país tão bom, né? O Brasil é uma bênção. Mas essa perseguição, ela não acontece aqui, como os companheiros estão descrevendo aqui, né? Mas existem países que lá existe assim uma perseguição muito grande, a ponto deles pegarem crianças na escola para ela denunciar aonde que a família, se é cristão, se tem Bíblia em casa, e eles fazem ali, às vezes, brincadeiras em sala de aula, para ver se as crianças dizem lá, se os pais dele não têm um livro preto, indicando que é a Bíblia. E quem disser que tem vai ganhar um prêmio, e às vezes algumas crianças, na sua inocência, elas acabam dizendo na casa dela o que acontece, e por conta disso, aquelas crianças, depois os seus pais são ali sequestrados, são tirados deles ali, e aquelas crianças, elas vão ali para um movimento que eles têm para ser criado por outras pessoas, ele nunca mais vê a família. Então isso é uma grande perseguição que acontece no mundo, mas que aqui nós só tomamos conhecimento através das mídias, né? Graças a Deus. Outro sinal também que é importante nós pontuarmos aqui é o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas. Jesus nos alerta de algo que não é privilégio apenas dos nossos dias. Sempre houve na história do cristianismo falsos cristos. Porém, no sermão de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, do capítulo 24 de Mateus, percebe que nos últimos dias esse aparecimento de pessoas alegando ser Cristo seria ainda maior, como nós vemos nos dias de hoje. Falsos profetas também, pessoas que pregam um evangelho distorcido, aquele evangelho que não é o evangelho verdadeiro, a qual Cristo tem nos ensinado. De fato, a questão
desse falso Cristo, ou muitos vindo em nome de Cristo, já era uma preocupação do próprio Jesus, acerca do que as pessoas falavam dele, né? Aquele texto de Mateus, capítulo 15, quando Jesus mesmo questiona os seus discípulos do que as pessoas estavam falando acerca dele. E muitos já tinham uma distorção de quem seria o Cristo. E essa questão desse falso evangelho é importante porque nunca houve, e a gente estamos falando de uma época onde muitas religiões que até há poucos anos atrás estavam mortas ou não se falava mais, renasceram, né? Então essa variedade de religiões, é justamente isso que Jesus ele fala acerca disso. São pessoas que viriam dizendo ser ele, no nome dele, mas que na verdade não tinham nada com ele. E aqui Jesus ele deixa muito claro, dizendo, e enganarão a muitos. Ou seja, as pessoas seriam enganadas por esse falso evangelho. Então, irmãos, quando a gente falamos de falso evangelho, é justamente desse evangelho que é totalmente oposto àquilo que Jesus ele pregava. E os falsos profetas também, né? Exatamente, falsos profetas. E a gente falou de uma situação agora. Quantas pessoas que nós já ouvimos que ousaram dar uma data para o fim do mundo, né? Quantas aí já se passaram? Não, o fim do mundo será tal. São pessoas que estão se apropriando de textos bíblicos isolados ou de outras pessoas que usam a própria Bíblia para pregar um evangelho, mas de forma totalmente falsa. Existem vários mestres e falsos profetas que se infiltram dentro das igrejas para introduzir falsos ensinamentos a qual consegue convencer várias pessoas, Rodolfo, a seguir esse evangelho. Nota-se que isso já vem desde lá da época dos discípulos. Os agnósticos, aquelas pessoas que já levantavam pregando o evangelho que não era aquele evangelho a qual os discípulos pregavam já naquela época. De fato. Apenas eu quero... a gente estava até comentando aqui antes da gente começarmos o culto, a respeito desses sinais. Vamos ver, você que está aí na sua casa, tem oportunidade também, né, nessa noite, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, para nós entrarmos nos sinais, de fato, que sinais são esses, né, que nós estamos falando aqui hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu quero ver com todos os irmãos que estão aí nos vendo agora, verso de número 1, que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... e aqui os discípulos vão fazer algumas perguntas para Jesus. Basicamente, aqui os discípulos estão fazendo 3 perguntas para Jesus. Eles estão perguntando: dize-nos quando serão essas coisas, aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então essa é a base que nós temos, e a partir daí Jesus lhe dá a introdução naquilo que ficou conhecido como o seu maior sermão, que é o sermão da montanha do capítulo 24. E aí Jesus começa a falar acerca de muitos virão em seu nome, ouvireis de guerras. Então esses aqui, irmãos, são os sinais. Estava Jesus saindo do templo e foi questionado. Então Jesus deixou muito claro quais eram os sinais e o que aconteceria. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. Algumas, não sei se posso dizer seita, algum grupo de pessoas se passando aí como aqueles que estão pregando a salvação
E Cristo, ele é o Salvador, né? O Cristo Salvador. E alguns pregando um ensino de salvação que parece bem descontextualizado da Bíblia, né? Não é a salvação que nós conhecemos pela palavra de Deus, mas ensinando de uma forma que, quando você vai acompanhar o contexto disso, você percebe que não é bem aquilo que Jesus ele ensinou. Alguns afirmam que Cristo ele não voltará em pessoa, né? De modo objetivo, visível. Eles ensinam isso. Mas o que nós sabemos que Cristo, quando voltar para a igreja, somente quem vai ver realmente Cristo será a igreja. Só a igreja, nessa volta, né, que ele foi assunto ao céu, quando fizemos a leitura oficial, estavam alguns homens olhando para cima, e aparecem 2 anjos e dizem para ele por que eles estavam olhando para cima. Porque aquele mesmo Jesus que ele viu subir, eles iriam vê-los voltar. Mas como alguns afirmam que Cristo não voltará em pessoa, de um modo objetivo e visível, então eu entendo que vai contra aquilo que foi falado na palavra de Deus, ali na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que ele diz que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é esse mesmo que vai voltar. Então nós entendemos que Jesus, ele voltará visível, claro, e escatologicamente falando. Jesus, a volta de Jesus, essa próxima volta de Jesus, ela é em 2 momentos. Somente a igreja o verá, porque ele veio para arrebatar a igreja. E outro, é quando ele volta agora com a igreja glorificada e todo olho o verá. Então vamos dizer uma vinda em 2 etapas. É assim que nós cremos, né? E entendemos que o sinal, um dos sinais que antecede a volta de Cristo, é um sinal que alguém iria trazer um ensino contrário daquilo que a palavra de Deus nos afirma. Em cima exatamente do que o nosso pastor falou, nunca se ouve um tempo onde o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele foi tão agredido, tão escancarado as formas das pessoas pregarem o evangelho de forma distorcida. E aqui, irmãos, nós estamos falando daquilo que não é o evangelho. Porque o que é o verdadeiro evangelho? Né? É o evangelho de Cristo, o evangelho que Cristo pregava e ensinava. A gente observa hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, o quanto as pessoas estão usando esse evangelho para benefício próprio, distorcendo aquilo que é a verdadeira pregação do evangelho. Então, esse, de fato, é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas um outro grande sinal, e eu quero só ler o texto e passar o pastor Marcos falar a respeito desse sinal, está aqui em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, nesse sermão que nós estamos falando aqui nessa noite, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e o verso de número 32, né? Jesus fala aqui, talvez que seja esse dos grandes sinais que a igreja tem que estar atenta, que diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Pastor Marcos, fale um pouco acerca desse tema. Isso que nós vamos ouvir agora talvez seja um dos principais sinais que vão anteceder o arrebatamento da igreja, que é esse texto sobre a figueira que nós acabamos de ver aqui. Rodolfo, só para colaborar, lê para nós aqui 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 19 a 22, que ele vai falar da origem dessa questão da figueira, né? E também,
Vamos procurar em Mateus, na parábola da figueira, né? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 19. É isso, né? 19 ao... 2 Crônicas, capítulo 7, 19 a 22. Diz assim, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, eu vos prostardes a eles. Então os arrancarei da minha terra, que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. E farei com que seja por provérbio e morte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E só para terminar aqui o verso 22, e dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Tá, em cima desse texto que nós estamos lendo, é uma profecia acerca de Israel, qual o pastor está falando, só com o texto de Mateus, capítulo 24. Lembrando a todos os irmãos que estão nos vendo, que nessa questão no quesito profecias, Israel é até chamado por muitos, ou é conhecido por muitos, como sendo, usam até a expressão, sendo o relógio de Deus, que Israel é o relógio de Deus. A gente não vai usar essa expressão, porque também ela não é bíblica, Israel, relógio de Deus. Mas que de fato há uma importância no que acontece com essa nação, porque foi uma nação escolhida, separada por Deus, e esse texto ele mostra muito do que se trata isso. Então, essa parábola da figueira e essa palavra de Jesus acerca da figueira é algo importante de se observar, porque ao observar-se para a figueira, que é Israel, são sinais e evidência muito forte acerca da iminente volta de Jesus. É importante ressaltar, nesse texto aqui de 2 Crônicas, Deus ele conversa com o seu povo. É que eu não consigo ouvir o que eu estou falando. Deus conversa com o seu povo e acaba dando orientação para o seu povo de que se ele fosse um povo fiel a Deus, Deus concederia bênçãos e bênçãos sobre o povo. Porém, se o povo viesse a pecar e se desviar, Deus ia fazer o que com o povo? Ia espalhar, ia arrancar o povo de Israel da sua terra prometida, iria levar esse povo para espalhar o povo pela terra. E essa profecia ocorreu. O povo, a partir, acabou se dispersando. Israel perde o seu território aqui na terra e é espalhado sobre toda a humanidade. E a parábola da figueira, ela traz a explicação. Leia a parábola da figueira para nós, pastor. Lucas 13, versos 6 em diante. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Lê novamente para nós Mateus 24, a qual referência Jesus fala.
Mateus, capítulo 24, verso de número 32. Que diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Como eu disse em 2 Crônicas, explica por que Israel foi dispersa da sua terra prometida. Na parábola da figueira, Jesus Cristo, ele de certa forma, ele amaldiçoa a figueira, porque ela não estava dando fruto. O que significa isso? Israel, ela rejeitou a Jesus Cristo. E por causa daquela rejeição a Jesus Cristo, Israel acaba tendo que ficar o quê? Ela é dispersa. Até um tempo determinado, a qual Deus permitiria que novamente esse povo viesse a ter novamente a sua terra. E esse, que hoje nós chamamos da terra lá da Palestina, que é a Israel de Deus. Só esse texto que essa linha de raciocínio que você está colocando, Marcos, Lucas, capítulo 21, e o verso de número 24, diz assim, é uma profecia exatamente disso, e diz: E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então é justamente isso. Israel, ou esse povo, ele foi levado cativo, Ele pecou, errou. ele peca, ele desobedece. Só que Jesus aqui deixa claro que isso vai acontecer até que o tempo dos gentios se completem. Então aqui dá uma alusão a essas profecias de Israel. Israel hoje, apesar de ser desde 1948 ser um estado, a questão do retorno, mas o próprio território ainda não está todo ocupado. Há uma divisão ali numa mesquita, onde é um território muçulmano, que Israel de fato não tem esse domínio. Então, o que isso significa? Que um dos sinais mais fortes acerca da vinda do Filho do Homem é justamente quando isso acontecer. Quando Israel começar a tomar essa direção de tomar todo aquele território que lhe é prometido por direito. Israel tem direito a esse território, a qual foi tirado justamente por esse texto de Crônicas, a qual Israel desobedece, o povo é espalhado. E quando isso acontecer na sua totalidade, há essa questão. Quando começar a ter esses rumores dessa ocupação total do território, é um outro sinal de fato. Foi o que o próprio Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Esse tempo dos gentios, só para finalizar essa questão, é justamente esse tempo. Os gentios é esse povo, a qual não são judeus. Quando isso se completar, aí é um grande sinal muito claro acerca do arrebatamento da igreja. Seguindo aqui na linha ainda de Israel, no Mateus 24, verso 6, diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha só que como Deus trabalha de forma maravilhosa. Israel, até 1948, ele não tinha uma nação ainda, não era reconhecido como nação. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Mas olha só que como Deus trabalha, Rodolfo. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve uma reviravolta. Você vê que estranho? A partir da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi em 28 de julho de 74 a 11 de novembro de 1918. Nessa Segunda Guerra morreram em torno de mais ou menos 9 milhões de pessoas. Mas olha só onde que Israel entra nessa Segunda Guerra, ou seja, onde os judeus entram na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, os aliados estavam perdendo a guerra. E foi um judeu que desenvolveu uma tecnologia, uma forma de
acelerar a produção de acetona, que era uma dos materiais primordiais para o desenvolvimento de armas. E a partir desse raciocínio, dessa produção dos judeus em relação à produção de acetona, os aliados conseguiram vencer os alemães. E aí eles conseguiram vencer a guerra. Após a Primeira Guerra, os judeus, que já eram ricos naquela época, ficaram mais ricos ainda. E boa parte dos judeus eram proprietários de bancos, eram comerciantes, pessoas de posses, a qual criou para alguns alemães, e o principal deles é Adolf Hitler, uma certa rancor e inveja, a qual provocou nele o que? Um dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todos sabem que morreram mais de 6 milhões de judeus. E houve uma comoção mundial, a qual, em 14 de maio, salvo engano, de 1948, foi instituído a nação de Israel através da ONU. Você vê que como a questão da guerra está relacionado a Israel. Entendi. E é um dos sinais da volta de Cristo, essa guerra. Tudo colabora para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, né? De fato. Uma outra questão, a gente estava até comentando, pastor Severino, pastor Marcos, a gente estamos vivendo dias, e acho que foi uma das perguntas mais feitas que se teve nesses últimos dias de pandemia, de coronavírus, se essas pestes, essas doenças são sinais, de fato, porque as pessoas estão atemorizadas acerca do que está acontecendo. E se de fato isso, e é claro, e a gente tem que deixar isso, Jesus usou uma expressão, e ele fez uma comparação do seu retorno, ele fez uma comparação com a mulher que estava para dar à luz. E ele compara o seu retorno em forma de simbologia, isso é importante, aquele momento antes do parto, onde a mulher sente aquelas dores de parto. O que isso significa? É quando esse espaço, essas dores que a mulher sente, acontece dentro de um espaço menor de tempo. Ou seja, isso são sinais evidentes de que, de fato, o retorno de Cristo está muito próximo. Não é, e os irmãos que estão aí nos vendo, entendam bem, que não é apenas o fato do vírus ou da pandemia, é o fato de coisas como essa, a partir desse momento, o pastor Marcos falou dessa guerra em escala mundial, né? Em escala global. No mundo todo isso tem acontecido cada vez mais em menores espaços de tempo. Ou seja, guerras é claro que muitos países vivem guerra, mas guerras estão acontecendo em menor espaço de tempo. Terremotos, a gente teve imagens aqui do litoral brasileiro acontecendo são coisas que estão acontecendo em menor espaço de tempo. Jesus deixou claro que isso era comparado ao parto, ao nascimento, quando essas dores fossem aumentando e essas coisas aumentassem, seria um grande sinal de que o seu retorno estaria próximo. É importante ressaltar que esses sinais, é claro que nós não vamos esgotar o tema, porque são vários sinais. Sim. Mas o que diferencia os sinais daquela época para hoje, sim, é a escala. Note que há questões de todos os sinais que nós falamos nessa noite, entre outros sinais, eles até já ocorreram em outras épocas, mas nunca foi em escala global. A escala sempre era regionalizada, era em alguns territórios. Nota-se que hoje, todos os sinais que nós podemos encontrar sobre a volta de Cristo, elas são sinais globais, onde todos conseguem enxergar e todos conseguem identificar os sinais a qual Jesus Cristo fala em Mateus 24. Que esse é importante a gente ressaltar. Porque às vezes a gente fala assim, mas guerra sempre houve, doença sempre houve, pandemia sempre houve. Mas nunca houve isso em escala global.
É isso que eles estão enfatizando aqui nessa noite. Esses sinais são de escala global, não é apenas localizado em determinada região do mundo, mas sim numa escala mundial. Só uma pergunta aqui nas nossas redes sociais. Nosso diácono, nosso irmão Eric Guimarães, ali de Sorocaba, um amigo nosso. Pai do Senhor Eric, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. O Eric ele fez uma pergunta em cima de um comentário, pastor. E é uma pergunta muito pertinente. O Eric eu podia só mandar um abraço rapidamente para os irmãos do Rio de Janeiro, nosso irmão Márcio, nosso irmão Mave, lá do Rio de Janeiro, nosso irmão Eg, de Sorocaba, nosso irmão Josiel, de Orlando, Estados Unidos, que está conosco aqui nessa noite, nessa live. É importante. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Bem, então, nosso irmão Eric ele fez aqui uma pergunta, ele falou assim: pais amados, sabemos que por pesquisas comprovadas, são muitos lugares do mundo ainda que não conhecem Jesus, o Evangelho. E ele pondera se é correto, até mesmo o pastor dizendo que Jesus pode voltar agora. Claro que Jesus pode voltar individualmente. Só para mim, é uma pergunta mais ou menos, pastor, se o Evangelho precisava ser pregado no mundo inteiro para que Jesus volte. Sendo que hoje já há muitos lugares do mundo que o Evangelho ele é pregado, mas com base naquele texto, e o Evangelho do Reino será pregado para todo mundo, então virá o fim. O que os irmãos acham disso, em cima do que o nosso irmão Eric colocou? Até porque, irmãos, nunca se houve um tempo onde o Evangelho foi tão pregado. Haja vista isso que nós estamos fazendo aqui agora. As redes sociais, a internet, é um grande meio de propagação do Evangelho. As pessoas, essa questão ela tem um alcance tão rápido, que as pessoas estão aqui agora, mas automaticamente elas estão lá do outro lado, podendo simultaneamente estar ouvindo acerca desse Evangelho. Lá em Daniel, para nós, lá Daniel dá referência. Sim. Daniel. Então, a pergunta do Eric é essa: se Jesus ele pode voltar agora, mesmo essa questão desse Evangelho não ter sido pregado em todo mundo. A gente entende que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, né? A questão, será que não alcançou todo mundo? Talvez possa existir alguma nação ou alguma tribo que não foram alcançados ainda, né? Pelo Evangelho. Mas nós sabemos que a hora que o Senhor voltar, a gente entende que o Evangelho ele foi proclamado para todos. De uma forma ou de outra, chegou até eles. Porque o Senhor não ia permitir dizer que o Evangelho aí foi pregado a todos e alguém ficou fora, né? Então nós entendemos que o Senhor ele pode voltar a qualquer momento mesmo. O livro de Mateus ele fala sobre as dores de parto. As dores de parto, que é a famosa contração, a mulher que está grávida, ela começa a ter contrações, primeiro, num espaço de tempo, vamos imaginar, de 1 em 1 hora. Daqui um pouco aquilo diminui para 45 minutos, depois para meia hora, vai para 15 minutos, que vai vindo as contrações, até o momento em que realmente ela dá à luz. As coisas que nós vemos acontecer, dá-se a entender, né, pelas coisas, pelas promessas bíblicas, pelas profecias bíblicas, que talvez as dores de parto já estejam nos últimos momentos já. Então, é possível sim que Jesus possa voltar agora. Amém. Deus abençoe. O texto que o pastor Marcos estava citando a referência, Daniel capítulo 12, acerca da ciência também. Isso. Daniel capítulo 12, verso 4. Pode ver para a gente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Só resgatando um pouquinho essa resposta aqui, um dos motivos da multiplicação da ciência, da tecnologia, é a pregação do Evangelho. Hoje, se nós formos pregar o Evangelho, provavelmente essa live aqui
vai alcançar em torno de mais ou menos mais de 1.000 pessoas. Quando, humanamente falando, nós conseguimos alcançar 1.000 pessoas, assim, num culto? Só em eventos enormes. E aqui estamos alcançando pessoas de vários lugares do mundo. Tem gente dos Estados Unidos, na América, tem gente na Europa assistindo, tem gente aqui no Brasil mesmo, tem gente na Ásia assistindo, porque a tecnologia facilita a pregação do Evangelho. Então, quando Jesus disse que esse Evangelho chegaria a todas as nações, uma das formas que esse Evangelho está chegando é através da tecnologia. Tecnologia essa que só veio desenvolver a partir das guerras. Olha só, a partir das guerras, se começaram a desenvolver o quê? Tecnologia avançadas. As maioria das doenças globais só vem a ocorrer também por causa da guerra. As guerras, essa guerra biológica também, porque a gente pensa em guerra, pensa em arma física, né? Mas existe um arsenal aí de armas biológicas que também fazem com que venha se proliferar doenças mundialmente no nosso planeta. Outro sinal, e esse sinal evidente para a igreja, e talvez seja um dos sinais que mais nós estamos vendo, e na verdade é o que mais se pede nesses dias, é o que o próprio Jesus disse acerca da multiplicação da iniquidade, né? Ao ponto que a iniquidade se multiplica, o amor das pessoas se esfriam. O apóstolo Paulo cita Timóteo que nos últimos dias sobreviriam que surgirão tempos trabalhosos, e os homens, uma das características seriam amantes de si próprio. Ou seja, além da iniquidade, que é o pecado, aumentar, ao ponto que o pecado aumenta, o amor das pessoas se esfriam. O que é esse esfriamento de amor? Ao contraponto da iniquidade aumentar. A gente estamos vivendo um dia onde as pessoas clamam por solidariedade, mas mesmo diante disso, há pessoas que se aproveitam. O que é isso? É uma iniquidade, as pessoas não têm amor, as pessoas não têm mais essa empatia. Jesus deixou claro que isso aconteceria em escala gigantesca. Então a gente estamos vivendo dias, irmãos, e aí é uma prova de que, de fato, Jesus está voltando. Por causa desses sinais, a iniquidade ela está, não bastasse só a questão das guerras, a questão da ciência se multiplicando, não bastasse o surgimento de muitos falsos profetas, nós temos agora esse aumento. É um número onde as pessoas se tornam egoístas, e ao se tornarem egoístas, as pessoas cometem as piores barbáries que o ser humano pode cometer. Nota-se que nós somos, de certa forma, induzidos ao individualismo. Nota-se que a competição acirrada nas corporações, ela é muito grande, levando as pessoas a competirem cada vez mais para provar que eu tenho que ser melhor que o outro. Sempre a disputa por quem tem mais. O mundo do ter é mais importante que o ser. Quanto mais eu tenho, mais eu sou alguém. Essa tipo de cultura, desenvolvimento secular, faz com que o ser humano venha se distanciar de Deus, porque ele valoriza mais o que ele tem, a riqueza que ele alcança, do que a vida propriamente dita de buscar a Deus. Nós, cada vez mais a humanidade tem se afastado de Deus e se aproximado dela, de si mesmo, voltando-se para si, um egoísmo, buscando querer mais, riqueza, poder, ganância, cada vez mais vem crescendo, através da própria cultura secular, a qual privilegia a disputa, a competição, a qual ela difere do reino de Deus. No reino de Deus é o contrário, né, Rodolfo? No reino de Deus, quanto mais eu tenho, mais eu tenho que servir ao meu próximo. Quanto mais eu alcanço, mais servo eu sou. É o oposto. A pirâmide na igreja, ela é inversa. A base é mais importante do que
que a liderança. No mundo, o líder é mais importante que a base. E na igreja é a base mais importante do que a liderança. E só para a gente estar colocando, nós estamos vivendo essa expressão que nós estamos falando acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo, é porque desde aquela época se usa a expressão últimos dias, né? Nós de fato estamos vivendo os últimos dias da igreja. O próprio Jesus, ele deixa claro acerca dessa geração, falando com Israel que não passaria, Israel não seria destruído antes que o Filho do Homem voltasse. Então, irmãos, essa profecia, pegando todos esses tópicos acerca de Israel, estabelecimento como nação, e perceba que ele está falando ali, não está falando de fruto, né? O texto de Mateus 24, e a gente não vai entrar nesse tema acerca da salvação do povo judeu, de como se converterão, mas Jesus diz assim: aprendei a parábola da figueira quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotaram folhas. Ou seja, o que é? Jesus não falou de frutos, ele fala de folhas. Por que ele usa a expressão frutos? Porque frutos na Bíblia é um exemplo de salvação. Só pode dar fruto quem é salvo. Jesus ele fala de Israel como folha, como estabelecimento, como proposta. Então, isso aconteceu com Israel nesse tempo que o pastor citou, a partir de 48. Então, Israel já é uma realidade. Jesus disse que quando isso acontecesse, essa profecia acontecesse, sabeis que já está próximo o verão. Ou seja, quando isso aconteceu, e nós estamos vivendo já há alguns anos isso, Jesus disse, quando isso estiver acontecendo, o verão está próximo. Ou seja, então, meus irmãos, esse é um sinal muito claro acerca desses que Jesus falou, que de fato estamos vivendo esses dias que antecedem a volta de Cristo. Irmãos, nós vamos terminar, tá? O culto de ciência à noite. É claro que esse tema é um tema muito extenso. Nós poderíamos encontrar vários sinais para discorrer nessa noite. Mas, infelizmente, o tempo já foi, né? Já passou o tempo e a gente não conseguiu falar nem 10% dos sinais a qual precedem a volta de Cristo. Eu peço que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus venha nos capacitar cada dia mais, nos dando direção, sabedoria e entendimento para estar falando sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Só minhas considerações finais aos irmãos que estão nos vendo, já agradecendo a todos, da nossa parte aqui, antes de retornar ao pastor. Mas o capítulo 24 de Mateus, os irmãos observam bem que Jesus ele falava, mas há um texto, Mateus capítulo 25, eu quero encerrar a minha fala com esse texto, que Jesus disse dentro desse sermão: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, nós temos sinais. O que nós falamos aqui foi em forma muito breve e dentro do tempo que nós temos, de uma forma mais resumida possível, são sinais. E qual que deve ser a nossa postura acerca desses sinais? A palavra de Jesus é clara: vigiai. A vigilância, ela é muito importante. A gente temos que conhecer os sinais, nós temos que saber os sinais, mas a partir desse momento nós temos que vigiar. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem ele há de vir. Há um cântico da nossa harpa cristã que diz que tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Ou seja, irmãos, há muitos sinais evidentes, são evidências que nós estamos vendo que Jesus está voltando. Essa pandemia que nós estamos vivendo, essa situação, é mais um dos vários que nós apresentamos aqui, que mostra o iminente retorno de Cristo. Então, muito mais que um culto de ensino, que uma questão de dúvida, é falar aos irmãos que estão em casa e a nós que estamos aqui. A palavra para nós é vigiai, porque nós não sabemos o dia. Nós temos sinais, mas o dia de fato nós não sabemos. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final deste culto. Queremos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que participaram, né? Hoje nós
tendo aqui esse recurso das mídias para transmissão aqui desse culto, isso também, esses aparatos todos, é um sinal também do que a palavra de Deus nos diz, da ciência aumentada, né? Mas o importante em tudo isso é a igreja do Senhor, ela está olhando para o céu, está olhando para Jesus, está firme no Senhor, independente do que venha acontecer. Hoje, uma das falas de dentro da profecia, que é as pestes, que seria um sinal, nós já estamos vivendo ela, mas nós continuamos confiando no Senhor, como o Israel de Deus, que na noite em que foi tirado do Egito, o Senhor mandou ali que todos tivessem a marca do sangue do Cordeiro nas suas casas, e o anjo da morte não passaria por ali. Então nós cremos nesta palavra, nós esperamos no Senhor, e nós cremos que a volta de Jesus, ela está muito próxima, os sinais estão acontecendo, mas nós cremos que muito breve o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu quero neste momento convidar a todos para nós nos colocarmos de pé, e nós vamos dirigir uma oração de agradecimento a Deus, convidando também aos irmãos, membros da igreja, que continue contribuindo na obra do Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta. Também gostaríamos de pedir aos irmãos que pudessem ajudar, mandando ali aquela ajuda de alimento, para nós estarmos ajudando famílias que estão também necessitadas, né? Então contamos com a cooperação de todos. O nosso próximo culto acontecerá na sexta-feira, a partir de 20 horas, né? Onde nós convidamos também você para continuar nos assistindo, nos acompanhando aqui pelas redes sociais, e vai ser uma bênção do céu. Só sexta-feira estará conosco a cantora Marta Silva e o cantor Jonas Oliver. Estarão louvando ao Senhor Jesus Cristo, participando conosco no grande culto de Noite de Adoradores. Então, dito isso, nós queremos orar, agradecendo a Deus, e vamos continuar orando pelos nossos irmãos, quem foi ali atingido pela enfermidade, para que o Senhor venha restaurar a sua saúde muito breve, e nós venhamos aqui também cantar o hino da vitória. Pastor Vanderlan ainda se encontra internado, pastor Mailton também, que também ainda se encontra internado. Pastor Mailton deu sinais que está bem melhor, e também irmão Josino também apresenta ele nas mãos do Senhor. Então vamos orar a Deus neste momento. Eu quero convidar aqui para estar fazendo. Muito bem. Um rapaz por nome Maurício também pediu oração. Também por uma irmã chamada Cristina, também está internada com a Covid-19. Mas nós cremos na bondade de Deus que vai alcançar a esses irmãos. Então eu quero convidar o presbítero Rodolfo para ele nos elevar a Deus em oração, agradecendo por este culto. Bem, oremos. Eterno Deus e Pai, Senhor, cuja presença estamos, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que estivemos aqui à noite na sua presença. Senhor Deus, a esses pedidos de oração, Senhor, sim, que vieram até nós. O Senhor possa, Senhor Deus amado, sim, entrar, Senhor, com providência, fazendo um milagre. O Senhor é conhecedor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e para o Senhor não há impossível. Querido Deus, pedimos a sua bênção, pedimos que o Senhor visite a cada um que esteja internado agora, Senhor, que o Senhor possa reverter esse quadro clínico, Senhor, dessas pessoas, que o Senhor possa, Senhor, sarar, que o Senhor possa remover essa enfermidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que esteve nos acompanhando essa noite através das redes sociais, que o Senhor possa proteger o lar, a família de cada um, Senhor. Que o Senhor nesse momento, Senhor, possa visitar todo o nosso bairro, a nossa vizinhança. Que o Senhor possa repreender, Senhor, essa peste perniciosa. Pedimos isso, Senhor. Te louvamos por essa oportunidade nessa noite. Amém. Estenda as suas mãos para cá.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. Graças a Deus.